irmãos, tudo bem? Aqui é o Luiz Alberto. Hoje aqui eu vou passar para os irmãos uma meditação do que eu tenho visto e o que tem abrido a minha mente para entender os mistérios das parábolas que Jesus nos ensinou. A gente conhecendo as duas casas de Israel e o que é falado em Gênesis 48, a gente consegue compreender melhor o que Jesus queria dizer com as parábolas. Porque ele se referia às duas casas, entre Judá e Israel. E eu até coloquei um vídeo aí para os irmãos no YouTube sobre a mulher samaritana e citei um pouquinho das duas casas de Israel. E aí eu vou esclarecer um pouquinho para os irmãos, para que os irmãos consigam ver e entender melhor as parábolas e entender melhor o propósito de salvação e as ovelhas perdidas na casa de Israel. Amém? Vamos começar aqui lendo Gênesis 48. Gênesis 48, onde José apresenta os filhos dele para Jacó abençoar a sua descendência, Manassés e Efraim. Vamos lá. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim, Manassés serão meus, assim como Rubens e Simeão. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse ao seu pai: eles são os meus filhos, que Deus tem me dado aqui. E ele disse: peço-te que traz-me aqui, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados já de velhice, já não podiam ver, e fez-los enxergar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez também ver a tua descendência, ou seja, os netos. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se diante a terra da sua face. E tomou José ambos, Efraim nas mãos direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu as suas mãos direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ou seja, ele inverteu as mãos, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo-se a mão propositalmente, não obstante Manassés ser o primogênito, e abençoou a José, e disse: o Deus cuja presença andara aos meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até estes dias, o anjo que me livrou de todo mal, abençoa estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para que transportasse sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés, voltasse, colocasse a mão direita sobre o mais velho e a menor sobre o mais novo. E disse José seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a cabeça. Mas seu pai recusou-se e disse: eu sei, meu filho. Eu sei também que ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele. A sua descendência será uma multidão de nações. Assim abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra dos vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que os teus irmãos, que tomei como minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus.
Manassés ficou com um pedaço maior do que os irmãos de José, e até mesmo do que Efraim. Por isso que ele falou aqui, ó, eu tenho dado a ti um pedaço maior do que as terras dos seus irmãos. Amém? Aqui é o propósito das duas casas, irmãos. Eu falei no vídeo antigo, no vídeo que eu tenho aí, sobre essa divisão aqui, ó. Houve um período de rebeldia de Salomão, que ele começou a adorar outros deuses, e aí aqui começou a divisão das tribos. Judá ficou com 2, o Roboão ficou com 2, e o Jeroboão, servo de Salomão, ficou com as 10. Aqui foi um propósito que Deus fez, um propósito de promessa. Aqui Deus tinha dado a promessa, independente da situação. Porque José ele foi para o Egito e ele casou com uma egípcia. E sendo assim, os filhos dele tornaram gentios. O que acontece? Com a divisão dos reinos, o problema maior era os gentios. Os gentios adoravam outros deuses, os gentios adoravam Deus pagão, e os gentios se desviaram. Mesmo assim, Deus fez a promessa, e Deus quer cumprir essa promessa. E é onde houve a divisão das duas casas, e tem as tribos de Efraim e as tribos de Judá. Judá está em Israel, e Efraim se dispersou. Deus dividiu as tribos de Efraim. Então elas se esperaram para todos os reinos e todas as tribos da terra, todas as nações, elas foram divididas. Hoje eu, você, somos gentios, onde temos parte da herança. Essa é a promessa que Deus fez. Então, independente da sua religião, independente do que você acredita, sendo que religião não existe, só existe Deus, Satanás, céu e inferno. Por mais que você hoje não congregue, por mais que você hoje está perdido, essa é uma palavra para aqueles que estão perdidos na casa de Israel. Muitos se dispersaram, muitos se dividiram, e você consegue entender hoje o propósito do que Jesus veio fazer aqui na terra, que é a unificação das duas casas. Ele veio com propósito de salvação, ele veio pregar para os gentios, ele veio pregar para a casa de Israel, pregou para uma samaritana, como eu citei no vídeo antigo. Aqui a promessa que Deus fez para Efraim, multidões de nações. Isso está em Gênesis 48, que eu acabei de ler agora, Gênesis 49, 22 e 26, Atos 11, 1, Romanos 9, 24, Gálatas 3, 8 e Efésios 1, 22 e 23. Vou citar aqui um versículo para os irmãos, que está em Lucas 4 e 7. Para os irmãos terem uma base do que é a questão da salvação das duas casas e a relação de Jesus com o povo que não entendia. Então ele tinha que citar parábolas para o povo compreender. Quem entendesse das duas casas que houve uma divisão, que houve divisão das tribos, e que o povo dos gentios, o povo de Israel, eles estavam dispersos, estavam perdidos, Jesus costumava citar parábolas, assim como a parábola da ovelha perdida. Lucas 15, 4. Que homem entre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Ou seja, essas ovelhas que são as 99 representam a casa de Judá. A única ovelha que está perdida, quem que está perdido? É a casa de Israel. É o mundo hoje. Como está disperso, não quer saber de Deus, não quer saber de adorá-lo, não quer saber de buscar ao Senhor, de reconhecê-lo como o Senhor da sua salvação, o seu Jesus, o seu Cristo, o seu Salvador. O que o pastor faz? Achando-se, a põe sobre os ombros, jubilosos. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo:
alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui ele cita para os gentios, a casa de Israel, que se perdeu. Outra parábola mais conhecida, assim, que os irmãos já ouviram falar muito, é a parábola do filho pródigo, que também representa as duas casas. E disse um certo homem que tinha um filho, que tinham 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E o filho disse: Pai, pequei contra... Aquele dividiu, pediu a herança, porque ele queria a sua herança, queria sair, queria fazer a sua vida, assim como os muitos hoje. A pessoa ela quer sair da sua zona ali de adorar a Deus. Ela acha que é uma frustração, porque ela não chegou a ser liberta pelo Espírito. Ela não vive realmente o que Deus tem para a vida dela. Aí o que acontece? Ela se frustra, às vezes vai para alguma igreja que não achou Deus ali, entre aspas, não vive bem naquele lugar, vai por ir, ela pega e sai da igreja, ela sai e vai para o mundo, e acha que no mundo, bebida, fumar, cheirar, se prostituir, ela acha que aquilo, ela pegou a parte dela e saiu, sumiu. Isso que aconteceu aqui com um dos filhos. Ele pega a sua parte, pega tudo que ele tem, tudo que o pai reservou para ele, ele acha que é dele, ele pega e sai. Perde tudo que tem, acha que tem amigos, acha que tem riqueza, acha que tem dinheiro, acha que tem casa, acha que tem isso, tem tudo. E esquece da casa do pai, esquece da sua herança verdadeira, que é a sua salvação. Esquece da sua família espiritual, esquece da noiva, esquece do noivo, do cordeiro. E aí ele se arrepende de tudo que ele fez de errado, porque há um vazio nele. Esse vazio ele não consegue preencher. Ele vendo isso, ele vendo o arrependimento, ele volta para a casa do pai. Ele vê que, por mais que ele esteja errado, o pai vai aceitar ele pelo menos como servo, pelo menos como alguém para ajudar ali nos afazeres. E aí o filho diz: Pai, pequei contra os céus e perante a ti, e eu já não sou digno de ser chamado de filho. Aqui já começa o arrependimento dentro dele, que é o mais importante. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e põe-lhe um anel na sua mão, e alparcas nos seus pés. Trazei também o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegramo-nos. Novamente o pai se alegra com a volta do seu filho. Aqui também. Novamente o pai se alegra com a volta do seu filho. Porque este filho estava morto. Aí o pai conversa com o outro filho mais velho. Trazei o bezerro e matai-o, comamos e alegramos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Comemoramos e alegramos. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. E disse-lhe: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Aqui vai mostrar a casa de Judá, em questão a casa de Israel. Saindo o pai, estava com ele, mas o respondendo disse ao seu pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Casa de Judá.
Vindo, porém, esse seu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, mataste um bezerro cevado. Saiu da casa do pai, se desviou dos caminhos do Senhor. Vindo, porém, o teu filho, se desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-os, e é o bezerro cevado. Ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. A promessa que Deus fez ajudar. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e se achou. Aqui o pai novamente se alegra com a volta do seu filho. Gentil, casa de Israel. Agora é Oséias 1, capítulo 10 e 11. O livro de Oséias é o livro que mais fala das duas casas, principalmente da casa de Efraim. O que representa a casa de Efraim e o que Deus fez com a casa de Efraim, hoje sendo Israel. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir e nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. A promessa que Deus fez à casa de Israel. Voltando a sua promessa de multidões de nações, multidões que seriam como a areia da praia, como a areia do mar, como o pó da terra que Deus fez para Abraão. Sua descendência seria como o pó da terra. E agora Deus fez essa promessa aos filhos de Israel como a areia do mar. Alguém já contou a areia do mar? Os filhos de Israel e os filhos de Judá juntos se congregarão, a unificação das duas casas, e constituirão sobre si uma só cabeça. E subirão da terra, porque grande será o dia, dizia Israel. Oséias 6, 1 a 4. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará as feridas. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Aqui ele está falando de Jesus. Nos deu a vida e no terceiro dia ressuscitou. Este era o propósito, a unificação das duas casas de Israel, as duas casas, Efraim e Judá, que se unificasse, que fosse sarado e que viveremos diante dele. Que te farei, ó Efraim, e que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Romanos 11, 26. Assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Israel a impiedade. O que quer dizer isso? Somos gentios. Hoje um brasileiro, um americano, ele é um povo gentil. A igreja hoje é um povo gentil. A igreja é uma conciliação dos apóstolos, que foi instruído para a gente passar a reconciliação, o arrependimento a uns aos outros. Ovelha gera ovelha. Então a ovelha está perdida, você deve ir lá, conversa com a ovelha, passe o que é o propósito de salvação, para que ele entenda que ele faz parte da promessa. A promessa de Deus hoje não é uma casa, a promessa de Deus hoje não é um carro, a promessa de Deus é a herança, é a vida eterna. O seu Filho veio, se fez carne, com o propósito de unificar as duas casas. Somos igreja sim,
independente do ministério, independente da placa. Você não deve se apegar a uma placa de igreja e não adorar a Deus em espírito e em verdade. Assim como Jesus falou com a mulher samaritana. Eu coloquei aqui a questão de você falar, mas eu sou uma ovelha, eu sou um gentil, eu nunca fui numa igreja, ou eu não quero ir para uma igreja porque eu não me sinto bem numa igreja. Eu quero adorar a Deus, quero servir ao Senhor. O importante é que você se arrependa. Não, independente de onde você vai adorá-lo, se é numa igreja X, se aquela igreja X, se uma assembleia, ela deve ser adorada na assembleia, ou ela deve ser adorada numa universal, Os samaritanos achavam que eles tinham que adorar a Deus no monte. E os judeus achavam que tinha que adorar a Deus no templo. E aí ficava essa discussão entre eles. Não, porque adoramos o Deus no monte. Não, porque tem que ser em Jerusalém. Aí eu falo, não, mas eu tenho que adorar a Deus naquela igreja, naquele ministério. Não, porque eu tenho que adorar a Deus naquela igreja ali. Não, porque Deus está naquela igreja. E aí vão se montando igreja. O pastor coloca uma igreja e fala, não, eu vou ser certo, eu vou fazer assim e a minha igreja é certa. Mas independente de você adorar na igreja daquele pastor ou daquele bispo, você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Reconhecendo, se arrependendo e voltando para a casa do Pai. Você vai voltar para a casa do Pai, você vai ajoelhar, você vai se arrepender, mas você tem que adorar em espírito e em verdade, porque Ele passará os olhos e procurará quem adora em espírito e em verdade, independente se for no monte ou se for no templo. O importante é que você volte, se arrependa e seja uma ovelha na qual o Pai se alegra. Eu citei aqui 3 parábolas. Se você se arrepender, com certeza o Pai vai se alegrar, os anjos se alegrarão no céu. Assim como é a parábola da dracma perdida, os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Aí você vai compreender melhor as parábolas, o que Jesus queria dizer. Voltada para Gênesis 48. Aqui a foto de Jacó, ele inverteu a mão. A importância... José ele casou com Azenate. Azenate era filha de Potifar. Ah, mas o meu marido ele não vai para a igreja. Ah, mas o meu filho não vai para a igreja. Meu filho é um gentil, meu esposo é um gentil. A promessa é para ele também. A promessa é para sua esposa que não é evangélica. A promessa é para o seu esposo que não reconhece Jesus, ou o seu filho que está nas drogas, ou o seu esposo que está na bebida ou no álcool. Por mais que ele volte, isso é um processo de arrependimento. Nós vivemos num processo de arrependimento. Há uma linhagem gentil na terra. Há uma promessa para os gentios na terra. Há uma promessa para todas as nações. E a promessa é a vida eterna. Raabe era uma prostituta que casou com Salmo. Salmo e Raabe tiveram um filho, sendo Boaz, bisavô de Davi. A linhagem de Davi nasceu Jesus. Se misturaram de novo. Teve uma mistura na tribo de Judá, entre Raabe e Salmo. Teve uma mistura na linhagem de Israel, Azenate e José. A salvação é para todos. Deus adotou a todos como os filhos de Israel. Por isso que Ele quer unificar as duas casas. Por isso é a importância da sua salvação. A importância que você o reconheça como o Senhor da sua vida. O que Deus fala em Romanos? Romanos 9, capítulo 24. Os quais também somos nós, a quem também o chamou,
não só dentre os judeus, mas dentre os gentios? Como também diz em Oséias, falei de Oséias, chamei meu povo ao que não era povo, não éramos povos, a amada que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós sois o meu povo, aí serão chamados filhos de Deus. Mateus 18:11, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Se você está perdido, se você é uma ovelha perdida, Jesus veio para te salvar. A promessa que está em Oséias, vós sois o meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Independente do lugar que você vai servir a Deus, independente da congregação, ou do templo, ou do salão que você vai, do lugar ou da placa que você vai, o importante é que você o adore em espírito e em verdade. Quem trabalha no teu coração é o Espírito do Senhor. Quem te transforma é o Espírito do Senhor. Ele vai te transformar, Ele vai te libertar, um processo de santificação até a sua vinda. Ninguém é perfeito, ninguém é santo. O importante é que você volte para a casa de Israel. Jesus ele escolheu a Pedro, que negou ele 3 vezes. Jesus foi na casa ele foi na casa do Zaqueu, o publicano. Houve salvação naquela casa. Jesus entrou naquela casa e houve salvação. Jesus entrar no teu coração, com certeza Ele vai salvar você. É só você crer. Creia no Filho de Deus. Creia na restauração. É só se arrepender, ajoelhar e pedir perdão pelos seus pecados. Jesus chamou Tomé. Tomé não acreditava. Tomé tinha que ver para acreditar. Entendeu o propósito de salvação, irmãos? Entendeu o processo de salvação das duas casas? A unificação das duas casas, gentio, judeu, as parábolas. Vivemos em parábolas para que consigamos entender. Estávamos perdidos, mas Ele veio para nos salvar. Gênesis 48, a promessa é para Efraim e Manassés. Que Deus possa colocar no teu coração entendimento, arrependimento e a salvação. Entender a unificação das duas casas, o processo de salvação das duas casas. Muitos não pregam isso. Há doutrinas, há costumes. Mas se você ir a profundo no mistério, no propósito de salvação, você vai entender por que Jesus veio. Os gentios estão em todos os lugares, todos os reinos, todas as nações, porque eles são multidões de nações. Nós somos gentios, somos casas de Israel. E Deus é o teu Deus, você é amado de Deus. Está tudo escrito que eu comentei aqui. Entenda o propósito de salvação. Que Deus possa te abençoar, que você possa entender. Se há alguém na tua casa que precisa ouvir uma palavra, que às vezes não escuta você, compartilhe com ela essa mensagem. Compartilhe com aquele que precisa voltar para o reino de Deus, que precisa voltar para a casa de Deus, para que possamos ser uma só carne. Pois Jesus é o cabeça da igreja. E a promessa é a salvação eterna, é o reino eterno. Que possamos todos ser salvos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa compreender e entender o mistério de salvação. Peça a Deus que te dê força, que você volte. Se não quer adorar no monte ou no templo, adore na sua casa, mas adore em espírito e em verdade. Leia a Bíblia. Peça sabedoria a Deus. Deus vai te mostrar, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida.
E conhecendo a verdade, ela vai te libertar. Peça força a Ele, porque Ele nos fortalece. Peça a graça, porque os dias são difíceis. Mas o Senhor está conosco, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Toma a tua cruz e segue a Cristo. Se você não tomar a tua cruz, você não tem parte com Ele. Se você não amá-lo, você não tem parte com Ele. Ou você é salvo ou você é condenado. Mas que Deus abençoe a tua vida. E eu creio que você vai ter força para voltar. Porque se você é uma ovelha perdida, Jesus é o caminho. Amém? Deus abençoe os irmãos.